Boa tarde a todos. Preciso dar alguns avisos, que eu já avisei lá para o pessoal da biblioteca. Tive um probleminha de saúde faz pouco tempo, então a minha respiração ainda não está normal, mas eu estou bem, tá? Eu só vou respirar um pouquinho mais ofegante que vocês já estão acostumados. O Cristo Consolador. Ontem à noite, depois do jantar, eu e meu esposo, a gente foi assistir um filme e nós não havíamos combinado, mas foi gostoso isso, porque os dois chegaram do trabalho com o mesmo pensamento e ele foi escolher enquanto eu estava fazendo a janta e ele escolheu um filme cristão. Eu não sei dizer o nome da religião, é um filme americano de uma família no interior de uma cidadezinha nos Estados Unidos, e a mãe dava aulas de música, o pai um ferreiro, fazendo grades, telas, coisas para as indústrias. Mas, como uma cidade pequena, ele também é voluntário como bombeiro, e ele é o pastor daquela pequena igreja, num vilarejo. Então ele é um homem normal, comum, como nós, um trabalhador para sua família, para sua comunidade, um trabalhador para Cristo. Ele tem problemas, ele e a esposa, como todas as famílias. Um dia ele tem um problema de saúde, nas suas dores, contava a morte de uma filhinha que morreu quando ia nascer, dentro das dores que todos nós sentimos, cada um mais, outros menos. Mas um belo dia, o filho menor começa a ter febre alta e eles correm para o hospital e eles descobrem quando chegam lá que ele está num estado de saúde gravíssimo. E ele vai correndo para uma cirurgia. A mãe vai para um lado, chora desesperada. O pai vai para a capela e vai brigar com Cristo. Briga com Deus. A gente nunca fez isso, né? Assim, é só uma história, né? Que a gente está relatando aqui, que nós assistimos. O filho se cura e volta do hospital dizendo que encontrou Jesus. E aí desencadeia, né, desenvolve a história deste lindo filme. O pai no início não acredita, depois começa a entender e acreditar. Ele conta que ele encontrou lá o vovô, né, o bisavô. E aí o pai corre, mostra a foto e identifica que ele viu mesmo o bisavô. De repente ele encontra a sua irmãzinha desencarnada e ele descreve como ela é. Parecida com a maninha que ele tem, mas com o cabelo igual à mamãe. E o pai, cada vez mais convencido de que é fato, ele encontrou o Cristo. E não por acaso eu trouxe essa história, fiquei muito grata pelo meu esposo ter escolhido esse filme, porque quando nós estamos nos preparando para fazer algumas reflexões aqui juntos, a gente fica buscando, né, leitura, vídeo, além das reflexões do Evangelho, porque nós somos muito falhos. Eu falo de mim, eu tenho um pouco de dificuldade às vezes, e as histórias, elas me ajudam a poder compartilhar com os irmãos. E o Cristo, e a história se desenrola de uma maneira muito bonita, mas o Cristo da história e do filme, ele consola, ele pega aquele filho pela mão, ele deixa que o filho ouça os anjos cantarem, e é tudo muito bonito e emocionante, uma história de fé. A primeira reflexão que eu fiz foi o quanto eu tenho encontrado Cristo. O Cristo, aquele que me consola, aquele que, enquanto esteve aqui na terra, ensinou a tantos dos nossos irmãos sobre amar, sobre o amor, sobre dar a outra face, sobre o perdão, sobre tantas coisas bonitas, e que hoje, quando a gente lembra,
a gente sabe que ele foi o nosso melhor exemplo, a melhor pessoa, o melhor exemplo, o melhor espelho que nós podemos ter. Ainda que nós não sejamos iguais a ele, é aquele espelho, quando a gente se olha, nós gostaríamos de ser. É aquele reflexo de, pelo menos um pouco, nós gostaríamos de ter mais humildade e conseguir lhe repetir os exemplos. Mas a gente esquece. A gente esquece até a forma correta de respirar. A gente sabe respirar, a gente já nasce sabendo. Mas se a gente lembrasse de respirar mais corretamente, talvez a gente não ficasse assim tão ansioso. Pois é, nesse exemplo, a gente esquece do Cristo. E talvez se a gente lembrasse dele, a gente também não ficasse tão ansioso. Talvez a gente pudesse confiar um pouco mais, por mais que seja difícil. E porque ele é consolador. Afinal de contas, ele não nos livra das nossas doenças, das nossas dificuldades, das nossas dores. Ele não nos isenta dos nossos problemas e conflitos familiares. Ele não nos isenta dos nossos desempregos. Porque ele consola, então. Ele não nos libera da nossa programação reencarnatória, onde lá nós pedimos tantas oportunidades para fazer o bem, e quando aqui chegamos, por vezes, acabamos esquecendo. E porque, mesmo não nos liberando, ele é consolador. Quando Kardec começou a receber as primeiras mensagens e comunicações, e ele, através de amigos, médiuns, e todo o grupo, a pleiade de espíritos, vindo, puxados, governados pelo Espírito de verdade, ele começa então a nos lembrar do Cristo. Ele começa, então, o Espírito de verdade, começa a nos trazer aquele Cristo, aquele que nasceu lá há mais de 2000 anos atrás, mas que a gente esqueceu, alguns de nós esqueceu. E através do Espiritismo nós podemos nos lembrar. Não existe só o Espiritismo, é importante a gente saber que aqui nós, estudantes, trabalhadores, nós sabemos que não existe só o Espiritismo, que existem tantas doutrinas, mas durante aquele período, até o Espiritismo ser revelado, né, ser codificado, nosso povo, nossos irmãos, e por que não nós, afinal de contas, já passamos por várias encarnações, nós estávamos muito materialistas, nós estávamos muito ritualísticos, nós estávamos muito apegados à matéria, nos esquecendo de que nascemos e que a nossa vida não começa no berço. Aquela reencarnação recomeça no berço, mas não é a primeira vez. Vamos refletir juntos, se não houvesse a reencarnação, se a nossa vida começasse apenas a partir do berço, a partir do nosso nascimento, nós, independente de evoluirmos, crescermos, nos desenvolvermos no andamento daquela vida, fizéssemos isso ou não, ela terminaria e ficaríamos estagnados, porque do berço ao túmulo iríamos e tudo cessaria. E de repente temos o Cristo Consolador, que nos traz dentre tantos belos, plenos, lindos exemplos, ele nos lembra, por mais que estejamos esquecidos a partir da preparação para a reencarnação, ele nos lembra que nós
teremos a oportunidade de começar de novo. Há um tempo atrás, nos estudos, eu ouvia muito a expressão, e eu concordo que a gente fala isso mesmo, que é que nós somos muito bons advogados de nós mesmos, né? Quando a gente precisa se defender, a gente se defende, a gente se protege. Não fui eu, não foi bem assim, não foi exatamente assim. Mas a gente, no nosso íntimo, nós temos muita dificuldade de nos perdoar. Então, por vezes, o grande oponente de nossa evolução somos nós mesmos. Porque nos esquecemos de nos amar, nos esquecemos de nos perdoar, nos esquecemos de que se ontem eu não fiz tão correto, hoje eu vou buscar fazer melhor. E assim é nas reencarnações. Se nós conseguirmos, no andamento desta encarnação, se nós conseguirmos aprender um pouquinho, mas a gente não conseguiu, de repente, cumprir todo o programado, Deus é tão misericordioso que nos dá a oportunidade de reencarnar novamente. Que isso não sirva de desculpa para a gente dizer que determinada coisa a gente nem vai se empenhar para resolver e diga, fica para a próxima encarnação. Nossas filhas falavam isso o tempo todo quando eram adolescentes. Mãe, pai, isso nessa encarnação não vai dar, vai ter que ficar para a próxima. E nós dizíamos, não, tu tem 13, 15, 17, 18 anos, dá tempo para essa encarnação ainda assim. Mas a gente sabe que não precisa ser só nossos filhos. Nós fazemos isso. Ainda que a gente não conte para ninguém, às vezes a gente pensa, tá difícil demais, acho que vai ter que ficar para a próxima. Mas lembrando do Cristo como esse irmão amoroso e consolador. Por que consolador? Vamos voltar para essa reflexão. Há muitos anos atrás, nas primeiras, entre aspas, perdas, né, que hoje a gente sabe que não são perdas, mas que são separações temporárias, nas primeiras mortes, desencarnes dos familiares, que eu comecei a perceber, eu fico pensando que a dor era de dilacerar o coração, os sentimentos, era quase dor física. Quando nós fomos buscando o conhecimento doutrinário, dói, e ainda dói muito. As separações, independente do grau de amizade, de amor, de vínculo, de família, elas doem, sim, muito profundamente, e isso é natural, e isso é normal. E a gente tem que ficar de luto, sim. E a gente pode sentir dor, sim. O que o Cristo Consolador nos fala sobre isso é que a doutrina espírita nos mostra que isso é natural, por mais doloroso que seja. Nós vamos nos preparando e sabendo que nós nascemos, teremos uma vida, e em um dado momento iremos desencarnar, e que isso não é o fim. Que num futuro, quando todos estivermos aos poucos nos reunindo na espiritualidade, nós iremos nos reencontrar. Quando aos poucos nós vamos entendendo sobre isso, nos próximos desencarnes dos nossos amores, a dor, ela permanece, mas o esclarecimento impera. E aí de desespero passa a uma dor com esperança, porque nós sabemos que existe a vida futura e que nós iremos nos reunir. Agora, aqui quando falamos do Cristo Consolador, não estamos frios, não estamos ignorando a dor. Se aqui entre nós
entre nós, os encarnados, há alguém que recentemente teve algum familiar desencarnado, saiba que nós sentimos muito, nós lamentamos pela sua dor, e nós sabemos que a sua dor é profunda, sentida e verdadeira. Mas, como nos lembrava nosso amado Chico, isso também passa. Desde que nós assim busquemos, desde que nós assim queiramos. Porque se nós quisermos alimentar a esperança, a vida continua e é plena. Mas se nós quisermos alimentar a dor, o desespero e a desesperança, essa escolha será nossa e a dor também. Por isso a importância do estudo, como nosso irmão Paulo falou no início. Se a gente não pode estar em grupos de estudo, que a gente leia, que nós possamos nos instruir, porque esta instrução, este conhecer, podem acreditar, meus irmãos, eles conseguem aliviar as nossas dores e diminuir o peso do nosso fardo. O Cristo Consolador é colo. Em Mateus, no nosso Evangelho, ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, de 28 a 30. Eu escolhi desse livro de César Braga Said uma poesia no meio do nosso trabalho aqui, e não por acaso, eu confesso, eu escolhi por acaso, depois que eu li que a mensagem do Evangelho era a mesma do Cristo Consolador, eu tive certeza que eu escolhi a mensagem certa para nós, e o nome dela é Colo. Há momentos na vida em que tudo que precisamos é de um colo. Pode ser de amigo, avô ou avó, de um irmão, de pai ou mãe. O que importa é que seja um colo acolhedor, que nos receba sem inquéritos, sem julgamentos e preconceitos. Que esteja disponível e tenha espaço para recostarmos a cabeça e podermos chorar, sorrir, ou tão somente silenciar. Um colo assim é quase um útero, gestando uma criança desejada e aguardada com muito amor. A terra, receptiva, oferece colo para a chuva, e o mar embala o céu no reflexo das suas águas. Um colo é sempre um abrigo nos dias de frio, tempestade ou calor intenso. É uma proteção segura quando o medo se insinua e tenta nos dominar. É fonte de água pura quando estamos sedentos e também é pão saboroso, assado com carinho para aplacar a fome voraz. É a sombra amiga e generosa da árvore frondosa, protegendo-nos do sol escaldante. Um colo funciona como um oásis no deserto, onde podemos nos revigorar para o prosseguimento da jornada. Mas é preciso cuidado para não ficarmos dependentes dele, a ponto de não termos coragem e autonomia para seguir, deixando-o para trás. Nesse caso, o colo vira uma prisão e perde a sua finalidade de amparo, de suporte provisório.
tão importante quanto receber colo é oferecer um a quem necessita. É abrir os braços e o coração e receber, apoiar, amar. Um colo verdadeiro e genuíno, quando é oferecido, é uma das coisas mais lindas. É uma das mais lindas e delicadas expressões do amor. Amor que se renova e engrandece. Quanto mais se oferece, se partilha. Ofereça colo, receba colo, seja um colo, mas ajude as pessoas a caminharem com as próprias pernas, pensarem com a própria cabeça, sentirem com o próprio coração, assumindo, portanto, o protagonismo das suas próprias vidas. Então, que a gente receba colo, mas que a gente também ofereça colo. Uma das formas de colo que nós somos convidados a ter e a fazer, com esse Cristo que consola e ampara, é o Evangelho. Aqueles de nós que já têm a oportunidade de fazer o Evangelho no seu lar, eu gosto de uma expressão, ela me abraça quando eu penso que fazer o Evangelho no lar não é nenhum milagre, mas é transformador. O momento do Evangelho nos nossos lares pode começar com uma pessoa sozinha, 2, 3, e quantas pessoas houverem no lar. Mas ele é aquele momento que, por vezes, as nossas famílias querem tirar um tempo juntas, principalmente os pais, ou aqueles que são os responsáveis pela família, que muitas vezes é a avó, é uma tia, é a madrinha, mas com os filhos, determinadas idades, com os esposos ou esposas que não querem esses momentos de parada, vamos parar para quê? Para conversar? Para que conversar? Se às vezes as conversas se tornam brigas, então é melhor nem parar juntos para se reunir. Nossa, Elaine, mas que negativo. Não, esses são exemplos e realidades que se apresentam para nós no dia a dia. E aí, com o convite para o Evangelho, com aquele horário e dia marcado, a gente se dá a oportunidade de parar, ler uma mensagem do Evangelho, fazer uma reflexão em um considerado o primeiro evangelho, que foi na casa de Simão Pedro. Jesus faz estas reflexões com os irmãos. E ele nos traz uma mensagem que eu também repito bastante, inclusive no nosso grupo de famílias, no domingo. Eu gosto bastante de nos trazer esta reflexão. Não somente nos lares que têm crianças, mas nos lares que têm homens, mulheres, jovens, adolescentes, jovens recém-iniciando a sua vida de adulto, crianças, bebês, mulheres gestantes. Nos traz uma reflexão tão profunda e nos chama para a realidade, onde nos diz que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações?
Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Essas reflexões, Jesus então relançou o olhar pela sala modesta, fez um pequeno intervalo e continuou, orientando Pedro então para que fosse aceso em torno deles uma assistência fraterna e uma claridade nova. A mesa do teu lar, da tua casa, é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? E aqui o texto prossegue e o nosso irmão, Neio Lúcio, através da psicografia do Chico Xavier, finaliza o texto dizendo: então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo Pedro à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. Então, esse culto cristão nada mais é do que nós, hoje, pegarmos o nosso evangelho. Se a gente não tiver o evangelho, podemos buscar na Bíblia os evangelistas. Se não tivermos Bíblia, podemos ir no Google buscar com a palavra, com a frase, o Evangelho segundo o Espiritismo. E não ter livro, o livro físico é normal, não ter Bíblia é normal, mas não ter celular e internet não é normal no momento. Alguém na casa normalmente tem. Então, quem sabe também para nós hoje, recebendo esse Cristo que nos esclarece, que nos consola, que nós possamos ter coragem de olhar para a nossa família e pensar em que caracteres que hoje nós somos. E se nós conseguimos abrir este diálogo entre família, porque se nós conseguirmos abrir este diálogo em família, nós conseguiremos arrumar um emprego, porque nós conseguiríamos conversar em paz, nós conseguiremos conversar com as pessoas do nosso bairro, porque a gente aprende a conversar em paz. Sem horário marcado, daí em outros dias, a gente consegue, dentro do possível, ter diálogos em paz, dentro deste mesmo lar. Fazer o evangelho no lar não é milagre, é transformação, porque ele nos dá vontade de sermos um pouco melhores, um pouco mais corretos, um pouco mais justos. Naquele momento do evangelho, o nosso lar, ele se transforma, ele se ilumina, assim como disse Jesus na casa de Simão Pedro. Ainda que os vizinhos do lado estejam gritando, brigando, ainda que dentro do nosso lar, um dos nossos filhos esteja em desequilíbrio espiritual, psicológico, pessoal, se nós conseguirmos convidar o Mestre Jesus para dentro do nosso lar, nós conseguiremos, aos poucos, irmos reestabelecendo essa ordem no sentido espiritual, no sentido de equilíbrio para dentro dos nossos lares. E não pensem que aqui nós vamos dizer que nos lares onde fazemos o evangelho não há briga, porque isso não existe. Mas, se não houvesse o evangelho, podemos ter certeza, seria bem mais difícil. O Cristo que consola, ele nos lembra que existe a reencarnação. Ele nos lembra que os nossos amados irmãos que por aqui passaram, nossos pais, nossos irmãos, nossos tios, nossos avós,
para alguns de nós, nossos filhos, que já desencarnaram e que estão na espiritualidade, mas que isso não foi injusto, mas que isso não foi em vão, mas que isso não foi um erro. E Ele consola quando nós buscamos este consolo. Quem de nós já não viu nos cemitérios, nos velórios, algumas situações onde famílias que não se deram bem ao longo da vida, quando seu familiar desencarna, bate o desespero do medo, da culpa, da sombra, da dúvida, e aí há ao redor daqueles caixões o desespero. E aquele desespero nada mais é do que o arrependimento de o que eu fiz ou o que eu não fiz. Por que, e se, mas e todos aqueles sis com muitos pontos de interrogação, porque nós deixamos de fazer. E se algum dia, no andar desta encarnação, nós já fomos quem disse e se, mas e por quê? Que hoje nós saibamos que está tudo bem, que isso já passou, e que na próxima oportunidade vocês irão novamente vivenciar as experiências necessárias para essa reconciliação e evolução. E aí entra o encontrar no Cristo este consolo, encontrar neste entendimento que aqui não é a última oportunidade, encontrar esta esperança de que na vida futura nós vamos poder fazer diferente. Ou quem sabe nós fomos os ofendidos e a pessoa, quando estava adoentada, pediu para que a gente fosse até lá. E nós, por mágoa, por orgulhos, por vários motivos, optamos por não ir, do tipo, deixa assim, tá tudo certo. Estava tudo certo para você, mas para a pessoa não estava. Muitas vezes ela precisava te pedir aquele perdão. E tu não foi. Tá tudo bem, meu irmão. Não se culpa. A gente vai ter uma nova oportunidade. E o Cristo é consolador nisso também. Porque a doutrina espírita, ela nos ensina sobre isso. Mas se nós, os homens, tivéssemos compreendidos lá atrás, nós não precisaríamos tantos sofrimentos. As reencarnações seriam para nós chegarmos a mundos melhores, a mundos mais elevados. Nós não precisaríamos passar por tanta dor, por tanta expiação. Mas aqui, cada um de nós foi fazendo aquilo que julgava, que entendia ser o nosso melhor. Mas esse Cristo que ama, que perdoa e que nos ensina sobre esse caminho, Ele nos traz, através dos evangelhos, através de todos os ensinamentos, Emmanuel nos traz muitas reflexões e de uma longa e vasta literatura de cunho de conteúdo espírita, onde ele nos conta que Jesus não veio para destruir a lei, muito pelo contrário. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas à época, por orgulhos, por autoridade, por poder, as pessoas preferiram interpretar de forma errônea, distorcendo tudo o que aquele jovem marceneiro ensinava, e ele foi punido da forma que a época, era a forma mais bruta de alguém que infringia as leis. Mas ele não infringiu as leis, fomos nós que não entendemos nada. Então, hoje, que aos poucos nós começamos a entender, que nós possamos buscar este consolo,
buscar no Cristo os ensinamentos, lembrar dele os exemplos de amor, de benevolência, e lembrar que, acima de tudo, reconcilia-te com o teu inimigo. Por vezes o teu inimigo é tu mesmo, meu irmão. Por vezes o nosso inimigo somos nós, que não estamos nos amando e nos respeitando. Então, para nós nos encaminharmos para o final das reflexões de hoje, eu convido a cada um dos irmãos a, quem sabe hoje, quando chegar em casa, aqueles momentinhos antes da gente dormir, quem sabe a gente não imita um gesto de Santo Agostinho. O Evangelho nos traz que Santo Agostinho, quando já de uma consciência sobre os seus atos, ele, antes de dormir, ao invés de deitar diretamente, ele se sentava à cama e fazia uma reflexão de todos os seus atos daquele dia. Seus atos, suas ações, seus gestos, seus pensamentos. Ele fazia uma busca pela memória de tudo o que tinha acontecido. E aquilo que ele identificava que não tinha sido bom, que poderia ter sido ofensivo, que no dia seguinte ele ia buscar fazer melhor, para respeitar mais, para poder amar, perdoar mais os seus irmãos. Então, que a gente lembre que existe o Cristo, sim, que a gente lembre de respirar de vez em quando, como diz amorosamente no início dos nossos estudos, a nossa irmã Rosane, que fala, vamos respirar profundamente para oxigenar o nosso cérebro, que a gente possa fazer estes momentos de respirar, de perdoar e de amar. Muito obrigada, meus irmãos.